abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Estou vendo aqui Felipe, Paulino e Luana. Deus abençoe, meus queridos, são muito bem-vindos. Irmãos, estou orando a Deus para trazê-los para cá. Quem vai me ajudar em oração, dê um glória a Jesus de Carlos Lourenço. Amém. Desse jeito não volta não. Vou dar mais uma chance. Quem vai me ajudar em oração, dê um glória a Deus de Carlos Lourenço. Tem mais jeito, já são nossos já. Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo de número 2. Todos os irmãos compraram? Amém. Pouca gente, tem muita gente ainda manuseando. Lá no fim da sua Bíblia, para depois de Tiago, antes das cartas de João, antes do Apocalipse, 1 Pedro capítulo 2 e o verso número 2. Amém, meus irmãos? Amém. A Escritura diz assim: desejai afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Amém, meus irmãos? Amém. Hoje vai ser a última terça-feira dessa série, que nós intitulamos Lâmpada e Luz, que trata de uma busca pessoal de cada um de nós, de uma paixão renovada pela Escritura. Nós passamos já 3 terças-feiras meditando nesse texto, hoje vai ser a última. E eu quero hoje deixar um incentivo redobrado através da exposição da Escritura, para que os irmãos tenham um desejo profundo e sincero de persistir na leitura bíblica e procurar estudar a Escritura. Eu vou passar para os irmãos algumas orientações pastorais nessa busca de vocês pela Escritura. E depois, no final, eu vou dar algumas dicas para os irmãos que eu me utilizo para nós podermos aproveitar ao máximo o que a Escritura tem para nos oferecer. Uma das frases, isso é de Deus. Na dúvida, o confio nunca falha, né, meus irmãos? Jesus é bom. Uma das frases a respeito da Escritura que eu mais gosto foi dita por Mark Twain. E ele afirma o seguinte: muitas pessoas, elas se preocupam muito com passagens da Bíblia que elas não entendem. Você conhece alguém assim? Que por conta de uma passagem que ele não entende, ele fica assim totalmente desesperado? Não é? Eu me preocupo com as coisas que eu entendo. Porque as coisas que eu entendo já colocam em mim uma responsabilidade enorme para poder glorificar a Deus. Todos nós, quando voltamos a ler a Bíblia, temos esse desejo. Eu acredito que esse desafio não pegou os irmãos aqui desapercebidos. Eu sei que vocês já têm o hábito de fazer a leitura regular da Bíblia, mas talvez alguns novos leitores vão ficar um pouco assustados, porque numa primeira leitura não vai entender nada, e é normal. O hábito da leitura, ele é realmente gradativo. Você começa sem entender muita coisa, depois você vai ouvir uma pregação que vai te esclarecer de algum ponto da doutrina, da religião. Aí numa segunda leitura você já tem um esclarecimento, aquela leitura já é mais prazerosa, e pela insistência de ler, chega um momento que aquele texto fica claro para você. É como se o texto já começasse a conversar com você, e aí você vai embora. Aí você engrena aí realmente e ninguém te segura mais. Mas no começo, esse hábito de voltar a ler a Bíblia, ele vai ser bem difícil para alguns irmãos. Primeiro pelas barreiras que nós temos de ler. O brasileiro, por hábito, não gosta muito de ler, não é verdade? A gente gosta da informação mais mastigadinha. A gente é muito acostumado com a televisão, que entrega tudo mastigado para a gente. Nós não temos hábito de leitura culturalmente, então isso já é uma barreira. E além disso, nós não podemos ignorar jamais que o fato de nós termos uma tendência natural a nos opormos àquilo que glorifica a Deus, faz com que a leitura da Bíblia seja um desafio primariamente espiritual, de eu vencer a minha carne, de eu crucificar a minha carne e ocupar o meu tempo naquilo que realmente vai me trazer um crescimento espiritual. Por isso cabe a nós sermos insistentes nesse processo, para que a gente não venha de forma alguma anular a possibilidade de crescimento espiritual que Deus nos dá através da Escritura Sagrada. Deixa eu fazer uma pergunta honesta para os irmãos aqui: quantos querem de fato crescer espiritualmente? Mas de fato, não levanta a mão na emoção porque todo mundo levantou, mas lá dentro se pergunta: eu quero. Quantos querem? Eu quero.
É impossível crescer espiritualmente sem passar pela estrada da Escritura. Se você quiser crescer espiritualmente, a Escritura é o ponto de partida da sua jornada. Eu quero passar para vocês aqui nessa noite alguns conselhos que nós temos na Bíblia a respeito da experiência da leitura e também algumas ferramentas que eu adquiri com os anos que eu quero transmitir para vocês. A primeira é que existem duas formas de ler a Bíblia. Ler a Bíblia pontualmente e ler a Bíblia persistentemente. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8, verso 27 e verso 28. Nós vamos ter nesse texto aqui um exemplo de uma leitura bíblica pontual. É a leitura que a gente faz costumeiramente. Aquele momento do dia que a gente respirou e pegou a Bíblia para ler. É o que você fez hoje. Atos capítulo 8, verso 27 e verso 28. Como é um estudo bíblico, eu vou aguardar os irmãos todos encontrarem, marcar esse versículo na Bíblia, e um dos irmãos vai se levantar e vai fazer a leitura em alto e bom som, com voz de profeta. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, Mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Marca na sua Bíblia, lia o profeta Isaías. Esse é um exemplo de uma leitura pontual, na força de uma circunstância, um momento que a gente dedica diariamente, uma viagem no ônibus, um momento nosso de divagação entre uma atividade e outra doméstica. A gente pega o livro e faz a leitura. Quantos fazem isso de vez em quando? Levanta a mão. Quantos fazem isso sempre? Glória a Deus. Essa leitura pontual é maravilhosa. Tenta lembrar quantas vezes que essa leitura pontual te deu força em alguns momentos difíceis que você passou. Então isso deve ser o hábito do cristão. Uma parte da nossa vocação, como cristãos, como discípulos que querem crescer e como discípulos que tiveram essa oportunidade, porque a gente reconhece, o Brasil é um país continental e de uma forma muito clara para a gente, nem todos os irmãos tiveram a oportunidade de aprender o hábito da leitura. A gente sabe, não é vergonhoso não saber ler. Eu não quero que esse incentivo fira irmãos que por um motivo ou outro não tiveram essa oportunidade. Eu também tenho uma instrução para passar para vocês que não tiveram esse privilégio. Mas aqueles que sabem ler, que foram agraciados com isso, devem pontualmente ler a Bíblia. Você recebeu uma vocação para lê-la diariamente. Não pode passar um dia sem que você leia a Escritura. Eu vou passar uma curiosidade para vocês. Quantos capítulos a Bíblia tem? Quem sabe? 1189 capítulos. Se você lesse um capítulo por dia, em 3 anos e meio você completaria a leitura. Um só por dia, em 3 anos e meio você terminaria a leitura da Bíblia. Quantos anos você tem de fé? Eu tenho 10 anos, já teria lido a Bíblia 3 vezes. Eu tenho 35 anos de fé, já teria lido a Bíblia 10 vezes. Às vezes a gente fica naquele afã, eu quero ler de uma vez, eu vou começar lendo 20 capítulos por dia. Vai se arrebentar. No final da primeira semana você já voltou para contigo já. Você sabe que é assim, você fez isso tantas vezes. Mas vai devagar. Para Deus não é a velocidade que conta, é a motivação do coração. Deus não quer ninguém com pressa. Deus quer pessoas conscientes de que elas podem crescer através das ferramentas que Ele deixou para a gente. Então começa hoje, vou ler um capítulo por dia. Daqui 3 anos e meio você vai me dar um abraço, completei a primeira leitura. Mas se você consegue mais, glória a Deus, vá mais, encontre o seu ritmo. Mas você deveria pelo menos ler um capítulo da sua Bíblia por dia. Não fazer aquela leitura salteada, deixa eu ver onde caiu. Não, um capítulo inteiro. Leia ele de manhã, passe o dia pensando nele. E se tiver oportunidade à noite, releia. Você vai ver como você vai ter assunto espiritual para compartilhar com as pessoas quando você fizer isso. Então essa é a leitura pontual. Mas existe também a leitura persistente.
Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo capítulo 4 e o versículo de número 13. A leitura persistente é quando você bate no texto bíblico até extrair dele um tesouro para você. É quando você está tão sedento pela palavra, 1 Timóteo 4 e 13, que você seleciona uma porção do texto e você persiste nessa porção até extrair toda a verdade contida ali, todos os princípios possíveis, todas as aplicações possíveis. É um tipo de leitura mais usual para aqueles que militam no ministério da palavra, mas qualquer cristão pode utilizar-se desse método para o seu crescimento espiritual. 1 Timóteo capítulo 4, verso de número 13. Todos encontraram? Amém. Alguns irmãos estão procurando, eu estou vendo. 1 Timóteo está depois de 2 Tessalonicenses, que você já leu, e antes de 2 Timóteo. Todos encontraram? Amém. Quem achou, lê para a gente, em nome de Jesus. Marca na sua Bíblia, persista em ler. Persistir. Uma leitura persistente. Eu vou bater nesse texto aqui, até que eu entenda o que Deus tem para comunicar para a gente através desse texto. Aqui eu tenho irmãos que militam no ministério da palavra. Você sabe que com o tempo, você compara aquela primeira pregação que você fez no começo da fé com a mensagem que você prega hoje no mesmo texto, e você já prega diferente já. Por quê? A persistência em ler enriqueceu o seu conhecimento no texto, te aprofundou. Deus deu tesouros espirituais para você porque você persistiu naquilo. Então qualquer cristão, até os que não são pregadores da palavra ou ensinadores, devem persistir em ler. A gente tem um hábito de falar que a palavra se renova a cada manhã. Vira e mexe a gente escuta isso. Não, a palavra ela se renova, cada vez ela é nova. Mas na verdade a palavra é uma só. É que a nossa insistência em ler aquele texto vai fazer a gente perceber pontos que às vezes uma leitura mais superficial deixou passar batido. Então vale a pena você reprisar. Pastor Sérgio, quando vai trazer uma mensagem para vocês, numa exposição, a gente vai ter, a partir de julho, uma exposição verso a verso. 1 e 2 Tessalonicenses. Por isso que eu pedi para vocês lerem. Eu já fiz a minha primeira leitura das duas cartas em uma tradução. Agora eu estou fazendo em outra. Até chegar ao dia 12, eu já quero ter lido o texto em pelo menos 4 traduções diferentes. Para quê? Para eu ter um vislumbre de como que a mudança da terminologia da nossa língua pode enriquecer aquilo que eu vou comunicar para vocês. Então é muito bom você que quer ir além, sair da superficialidade, ter mais do que uma tradução bíblica em casa. Olhe na primeira página da sua Bíblia. Você deve ter provavelmente a revista corrigida ou a revista atualizada. Confirma aí qual que é a sua tradução. Está na primeira página. João Ferreira de Almeida. E aí fala que tipo que é. Quem está com a revista corrigida, levanta a mão aí. É a favorita do povo assembleano. E a revista atualizada? Menos, lá, tem uma ali. Você tem em casa uma, eu também tenho, muito boa. Eu gosto muito da revista atualizada. Nova versão internacional. Boa. Excelente tradução, mas atente. Alguns textos ela suprime. Nova tradução na linguagem de hoje. Quem usa? Também está ganhando força aqui na igreja. Também é uma excelente tradução, mas excelente para leitura, não para estudo bíblico. A Bíblia é a mensagem. Quem tem? Tem aqui, Bíblia Mensagem, muito boa também para a leitura devocional, não para estudo. Almeida Contemporânea, tradução da Bíblia Thompson, quem tem? Excelente tradução, foi a primeira que eu li capa a capa. Então vocês têm oportunidades aí mesmo. Então, olha qual que você tem, guarda um dinheirinho, na próxima ida ao centro, compra uma outra tradução. Eu recomendo a nova tradução na linguagem de hoje. Ajuda muito a experiência da leitura. Então você lê uma vez o texto nela, você vai ficar assim maravilhado. Nossa, entendi. Aí você volta na tradução antiga para ver se não perdeu nada entre um e outro. Amém, meus irmãos? Leitura pontual, a leitura que eu faço regularmente. Leitura persistente, quando eu persisto num texto até extrair tudo que ele tem para mim. Quem quer crescer espiritualmente tem que praticar as duas coisas. Amém, meus irmãos?
A gente também deve estudar a Bíblia de modo devocional. Qualquer um de vocês pode se dedicar a isso. Qualquer irmão pode fazer um estudo devocional da Bíblia. É aquela experiência que eu ensinei para os irmãos na primeira mensagem dessa série. Ler o texto e falar de que modo que eu consigo enxergar o plano de salvação nesse texto. O que esse texto tem a me dizer a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da salvação. Você deve fazer isso constantemente. Mas o grande problema nosso, e eu acredito que os pastores que estão aqui na minha retaguarda vão concordar, é que antigamente nós lemos a Bíblia com a intenção de nos santificarmos mais. E hoje muita gente lê a Bíblia para encontrar desculpa para se santificar menos. Então você vai trazer uma orientação pastoral para a pessoa, ela fala, mas está na Bíblia? É arrogante. Está na Bíblia? Então você percebe como a Bíblia deixou de ser um incentivo à santificação e passou a ser um incentivo à libertinagem. E não deveria ser. Qualquer leitor da Bíblia sabe que a igreja ela deve ter normas e diretrizes e que a própria Bíblia deixa isso para a gente. Aquele texto maravilhoso, irmão, se tem um texto que eu agradeço a Deus por estar na Bíblia, toda vez que eu leio o texto eu falo em línguas, é Hebreus capítulo 13 e o versículo de número 17. Como eu amo aquele texto. O que está escrito lá? Quem sabe? Abre lá. Hebreus 13, 17. Vou até junto com vocês para renovar a emoção. Oh, irmãos, eu amo esse texto. Quando esse texto foi revelado pelo Espírito Santo, Deus pensava em mim. Tenho certeza. Todos encontraram? Amém. O que está escrito aí? Obedecer a voz pastores. As igrejas locais, elas têm autonomia e liberdade para criarem normativas e diretrizes, visando melhorar a unidade, o testemunho e o discipulado do seu povo. Então, às vezes, algumas instruções não estão expressas claramente na Bíblia, mas elas são baseadas em princípios bíblicos que visam glorificar Deus. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. A gente tem que ler a Bíblia pensando da seguinte forma: de que maneira isso me inspira a me consagrar mais, a me santificar mais, a procurar agradar mais o Senhor, a procurar viver uma vida mais reta diante de Deus. Então isso vai levar a gente a ter o aprendizado correto. Por quê? A verdadeira sabedoria, ela deve ser realmente ali fundamentada no temor de Deus. Então, quando eu vou ler a Bíblia, que é um livro espiritual, eu tenho que ler para que essa leitura aumente o temor que eu tenho a respeito de Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 1, verso 7. Tem que ter essa sensibilidade o tempo todo. Naquele dia vai ter que prestar conta para Deus. Não vai ter jeito. Todos acharam Provérbios 1, verso 7? Quem achou, lê para a gente em alto e bom som. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a discussão. Maravilha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria na linguagem bíblica é o conhecimento de Deus aplicado na nossa vida. Então, se você quiser crescer em intimidade com Deus, temer a Deus é o primeiro passo. O temor de Deus nos livra, irmão, de tanta coisa. Quantos erros que você deixa de cometer porque Deus já colocou o temor dele no seu coração?
Você pensa assim, eu vou falar umas verdades. Aí você respira. Não. Isso não vai glorificar a Deus. Então o temor vai dando prudência para a gente. Quantos erros, irmão, que a gente evita quando o temor já está no nosso coração. E quanta bobeira que a gente faz quando o temor já não está mais na nossa vida. Quantos querem temor de Deus aqui? Eu peço ao Senhor, Deus, me ensina a reverenciar o Senhor. Me ensina a respeitar a sua presença. Entenda, irmãos, que a gente tem que livrar-se um pouco do templismo. O templismo, às vezes, ele fere um pouco o nosso conceito de religião. A gente, às vezes, quer ser muito correto aqui dentro. Só que Deus está com a gente o tempo todo. Então, quando a gente está em casa, Deus está com a gente. Quando a gente está no trabalho, Deus está com a gente. Então, a gente tem que cultivar o sentimento de que Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século, e está com a gente. Então, aonde eu sou, eu preciso ser uma carta viva, que as pessoas podem olhar e ler. A única Bíblia que muitas pessoas vão ler é a sua vida. Agora, que tradução que é a sua vida? A tradução de uma vida salva ou a tradução de um fracasso de alguém que não teme a Deus e não o serve de coração? Quem olhar para você, o que observe? Pensa nisso. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam um caráter parecido com o de Jesus Cristo. Ainda que seja imperfeito, mas eu quero cada dia melhorar, porque Ele mesmo diz: aquele que em vós começou boa obra não vai parar até o dia de Cristo Jesus. Se você já está debaixo da graça de Cristo, Ele vai trabalhar no seu caráter até o final da sua jornada. Quantos creem nisso? Pode adorar o nome de Jesus. Intensifique isso orando, lendo a Escritura. Pai, estou lendo esse texto, me ensina a te reverenciar mais por esse texto que eu estou lendo, a te amar mais. Esse temor vai mudar a sua percepção, a sua visão, o seu comportamento e o seu coração, que é o mais importante. Amém, meus irmãos? Quem lê a Bíblia colhe alguns benefícios. O primeiro deles é que ele cresce em conhecimento. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Eu não tinha visto, mas está aqui também a querida Sônia, lá do Jardim Esmeraldina. Que maravilha, Deus te abençoe, querido. A Sônia foi a primeira irmã que eu visitei no meu pastorado na Esmeraldina, não é? E eu fui sua filha também? Que maravilha, que prazer. Se me educou, então, para sentá-la. Olha lá, é a sua ovelha também, ela foi do Carminha também. Ela fala muito bem do Senhor. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, o último versículo de 2 Pedro. Todos os irmãos encontraram? Amém. Quem achou, lê em alto e bom som. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Aleluia. Quantos querem crescer no conhecimento de Deus? Mas como é que vai crescer no conhecimento se você passa mais tempo no Zap do que com a Bíblia? Não é? Ó, irmãos, eu vou lançar uma Bíblia de capa verde, com telefone na capa, assim, ó, branquinho. Que daí a gente vai pensar que é o Zap, a gente vai abrir, aí a Bíblia já está fisgada. A gente passa um tempo no Zap, irmãos, um tempo no Facebook, um tempo na TV. Vê os crentes colocam, não, vou fazer nesse final de semana a minha maratona de séries. Passo o dia inteiro vendo série, tudo a cabeça até ferve. A coitada da Bíblia está lá, precisando de tratamento psicológico, foi abandonada. Como é que... Aí veio na igreja, aí não estou sentindo nada. Mas é claro que não vai sentir nada. Aí não estou percebendo Deus na minha vida. Mas como? A sua cabeça é Crepúsculo, é Harry Potter, é o 100, é Game of Thrones. Irmãos, tem um crente que assiste Game of Thrones. É 2 nudez por episódio e está lá vendo. E está tudo bem, e está lá contente. Nossa, isso que é série. Você vai ver a série que vai passar lá na condenação se você insistir em desobedecer à vontade de Deus. Né? Lá
série não acaba, é por toda a eternidade, não é? Por isso que o crente vai santificando a vida, porque está escrito na Bíblia: não colocarei coisa má diante dos meus olhos, aleluia, porque os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo vai ter luz. Agora vê nudez na novela, vê relacionamento homossexual na série, vê traição no filme, e quer falar que serve a Deus como? Entra no caminho de Jeová, meu irmão, volta para a palavra, para a oração. Pode ver a sua TV, mas escolha o que você vai ver com prudência. Você não percebe que esse sistema que rege o mundo é um sistema maligno, que a finalidade dele é tornar você insensível às coisas espirituais? Só que os crentes vão morrendo, vão consumindo o lixo que o mundo oferece e vão morrendo. Aí você vai conversar com eles e você não percebe Deus mais. Aí eles estão pensando em separar. Não, vou separar, que não está dando certo o casamento. Por quê? Porque no programa favorito, o personagem favorito separou. Então isso vai criando uma cultura errada em nós, e nós vamos absorvendo valores que não são cristãos. Quando a gente percebe, nosso discipulado está ali no zero. Mas Deus quer despertar você aqui nessa noite. Entenda claramente a distinção de costume e doutrina. Não é porque revisamos alguns costumes nossos que nós deixamos de acreditar naquilo que genuinamente é a vontade de Deus para a nossa vida. E a separação espiritual do crente não é costume, é doutrina. Essa é a vontade de Deus para convosco, a vossa santificação. Como é que anda a sua santificação? Você passa mais tempo na TV do que orando, do que na Bíblia, do que servindo? Alguma coisa está errada com a sua religião. Você passa mais tempo cuidando da vida dos outros do que cuidando de ter uma vida íntegra diante de Deus? Alguma coisa está errada com a sua fé. Está faltando Bíblia aí, mas quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja. Quantas pessoas estão aí fora? Porque nós jogamos elas para fora, porque nos tornamos carnais, porque abandonamos a Escritura. Agora, quantas pessoas podem ser restauradas se cada um de nós consagrar tempo de sua vida para conhecer a Deus pela Escritura e se encher do Espírito Santo? Essa é a vocação que Deus convida a mim e a você. Você quer isso na sua vida? Amém. Então lance-se nesse desafio. O que eu tenho que fazer para ser um instrumento mais polido nas mãos de Deus? Passar pela Escritura é fundamental. Crescer no conhecimento é fundamental, para a gente não continuar menino na fé. E essa é a segunda grande bênção que a leitura bíblica nos dá. Nos livra da meninice espiritual. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 14. O que é meninice espiritual? Imaturidade espiritual. Ela pode ser demonstrada por misticismo, pode ser demonstrada por manifestações estranhas, não coerentes com a realidade do Evangelho, pelo cultivo de heresias, de crenças errôneas, fraqueza espiritual. Meninice é muita coisa. E somente a Escritura nos livra de sermos meninos espirituais. Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. A meninice espiritual é demonstrada por inconstância. Vamos ver algumas características que nos mostram que, sem querer, nós nos tornamos meninos. Antigamente a gente esperava o batismo no Espírito Santo em todos os cultos. Agora a gente espera no congresso. Por quê? Qual que é a diferença do congresso com o culto? Antigamente a gente esperava a cura divina em qualquer situação. Agora a gente espera o coitado do pastor montar uma campanha de cura.
Antigamente o nosso vizinho ficava ruim e a gente ia pessoalmente orar pelo vizinho. Agora a gente fala, vou chamar o pastor para orar por você. Nos tornamos meninos espirituais. Não é? A igreja hoje, irmãos, tem muita gritaria e pouca gente orando. Não é? A igreja hoje tem muita música e pouca palavra. A igreja hoje tem muita gente dando opinião e pouca gente pagando o preço para o reino de Deus vir na terra. Glória a Deus. A igreja hoje tem muito sábio, muito doutor, muito entendido, mas muito mau caratismo, desonestidade. Nos tornamos meninos inconstantes. Qualquer coisa chama a atenção nossa. Qualquer movimentozinho que aparece, a gente vai correndo. Tem um irmão profetizando lá, vai. Aí vai lá e pega uma bomba que vai acabar com a tua vida. Ficamos assim, assustados, impressionados. Quem é mais antigo lembra, pessoas caíam endemoniadas sobre o culto nosso. E os crentes eram corajosos, caía um, levantava todo mundo, estendia a mão e saia em nome de Jesus, saía. Agora você fala para alguns que às vezes pode acontecer na igreja, ele põe a mão na cabeça, Deus me livre. Se aconteceu, sai correndo. É dessa forma. Porque deixamos de acreditar no que a Bíblia diz. O crente mais fraco dessa igreja, por causa do nome de Jesus, expulsa um demônio. Libertação não ocorre por aquilo que eu sou, mas pelo poder do nome que eu invoco, o nome de Jesus Cristo. Aí eu tenho medo, porque vai que ele me envergonha. Não envergonha crente salvo que anda na palavra. Não envergonha não. Você está na palavra, você está na graça, você confia no nome de Jesus, você pode arrebentar, você estende a mão e ele vai embora. Porque o nome que nós invocamos é o nome acima de todo nome. Glória a Deus. Então temos que deixar essa meninice de lado e crescer. Entender o custo do discipulado, a salvação é de graça. Nenhum de nós vai entrar no céu por aquilo que faz. Vamos crescer nesse conceito. A salvação é resultado do que Cristo fez ao morrer por nós na cruz. Ele pagou na cruz o preço por todos os nossos pecados. Mas a intimidade com Deus vai custar muita renúncia nossa, muito esforço, muito empenho. Quando você vê alguém que ao pegar o microfone, ele tem palavra de Deus para transmitir, ele tem experiência com Deus para contar, tenha certeza, foi à custa de muita renúncia pessoal e horas e horas e horas dedicadas em buscar conhecer a Deus e saber a vontade dele. E é o que nós precisamos nesses últimos dias, daqueles crentes que entram no quarto sozinhos para orar. Aleluia! Aqueles crentes que entram no oculto com Deus e falam: Pai, estou aqui, eu estou vazio, mas eu quero ser cheio da Tua presença, cheio da Tua graça. Crentes que não precisam de títulos para ter intimidade com Deus, mas eles sabem que são filhos, que são perdoados, que são amados, e eles se lançam nesse amor, e Deus se revela a eles e passa a usá-los para o louvor da sua glória. Deus chama você para intimidade nessa noite. Levante suas mãos e adora o nome de Jesus. Deus chama você para esse caminho de santificação, de intimidade. A leitura da Bíblia nos livra da meninice espiritual. Quem lê a Bíblia peca menos também. Quantos aqui querem pecar menos? Eu quero. Se é que a gente entende isso, irmãos. Hoje em dia a igreja só fala de vitória. Vitória, 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 milagre, 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 cura, 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 cura. E pecado. Que é o vilão. O que ocasionou o drama da redenção? O pecado. Que nos instituiu da glória de Deus. Só que às vezes a gente se esquece desse tema, não é? Não nos preocupamos. Um crente salvo é alguém sinceramente preocupado com a questão do pecado. Porque ele sabe que o pecado, no salvo, ofusca o crescimento espiritual. O pecado faz a gente ficar raquítico espiritualmente. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Infrutífero, paralisado. Quantos irmãos aí paralisados? Porque o pecado encontrou espaço na vida e tomou conta. E hoje, por um orgulho bobo, tem medo de procurar ajuda.
Não leva isso nas suas costas, não. Deus pode perdoar você nessa noite. Glória a Deus. Deus pode. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Há perdão para nós. Quantos creem nisso? Adoram o nome do Senhor Jesus. Mas a gente vai guardando aquilo com a gente, aquilo vai nos escravizando, vai virando uma teia de aranha, nos emaranhando cada vez mais. E quando a gente vê, estamos mortos espiritualmente, sem alegria espiritual, ainda vivificados, porque a vida eterna é eterna, e Cristo, Ele é o nosso Senhor, Salvador, que vai nos guardar diante dEle. Mas em termos de consagração pessoal, de intimidade com Deus, a zero, porque a Bíblia vai sendo deixada de lado. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 119, verso de número 11. Quem faz discipulado aprende esse versículo. E esse versículo deveria causar em nós uma reflexão. Salmo 119 e o verso de número 11. Todos os irmãos encontraram? Quem achou, lê pra gente. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quantos sinceramente querem pecar menos aqui? Levante a mão e adore o nome de Jesus. Leia a Bíblia. A Bíblia é como uma vacina, irmãos, contra o pecado. É interessante. Você vai passar por essa experiência se você já não passou. Mas você acabou de ler um texto naquela semana e você vai ser tentado exatamente naquilo que você leu. Quem já passou por isso aqui já? Várias vezes. E é interessante que quando a tentação está diante de você, o Espírito Santo te lembra do que você leu. Aí você fala, eu, hein, não vou fazer isso não. Eu não quero desagradar a Deus. Então é uma vacina. Sabe por que nós pecamos? Muito. Porque desconhecemos o que está escrito. Porque se a gente conhecesse o que está escrito, a gente teria muito mais responsabilidade diante do Senhor Deus. Não é verdade, meus irmãos? Então leia a Escritura. Deus quer te dar essa vacina contra o pecado, para que você saiba qual é a vontade de Deus e a Bíblia se torne um espelho para a sua conduta. Você tem que olhar para a Bíblia e falar, eu estou realmente refletindo o que esse livro diz. Deus quer fazer isso com cada um de nós. É dessa maneira que nós, individualmente como cristãos e coletivamente como igreja, vamos resplandecer o Evangelho da glória de Deus para esse mundo que tanto precisa de referência, de salvação. Faça isso. Casais que estão aqui, lê a Bíblia junto em casa. Abra a Bíblia, senta na mesa, desliga a televisão. Vão ler a Escritura junto. Vão ler juntos. Um lê um versículo, o outro lê o outro. A esposa pergunta para o marido o que não entendeu, o marido pergunta para a esposa alguma coisa. E assim vocês vão criando vínculos com a palavra. Vai fortalecer o casamento. Faça isso. Deus pode fazer um milagre na sua casa. Deus pode fazer um milagre no seu casamento. Mas traga a Bíblia de volta. Traga a verdade de Deus de volta. Aleluia! E Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você sabe, você já teve essa experiência. Quando tem culto doméstico em casa, tem menos briga. Agora, quando tem só novela, só telejornal, só série, panela voa toda semana. Não é? Só que você não foi criado por Deus para fazer panela voar, mas para fazer do seu lar uma expressão da vontade de Deus e do reino de Deus. Deus pode transformar o seu lar. Quantos querem transformação do lar aqui? O que nós mais precisamos? Como obter o máximo de resultado no seu estudo bíblico? 3 considerações que eu vou fazer, bem práticas agora. A Bíblia é um livro espiritual, amém? Não dá para ler a Bíblia do jeito que você lê a Veja. Não é a mesma qualidade de livro. A Bíblia é um livro espiritual, deve ser lida com uma atitude espiritual. E como que nós adquirimos uma atitude espiritual lendo a Bíblia? Primeira postura que a gente deve ter, humildade. Nós não podemos chegar diante da Bíblia cheios, inchados, orgulhosos. Eu já sei tudo da Escritura, vou ler por desencargo de consciência.
vai entender nada. Então chega humilde, Pai, eu sou apenas um aprendiz, um mero discípulo, me ensina mais um pouco da Tua vontade, me ensina mais um pouco da Tua palavra, abre meu entendimento espiritual para que eu compreenda o que o Senhor quer me revelar. Olha como que Deus trata os que se apresentam humildes diante dele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, verso 25. Deus tem um tratamento especial, generoso, cuidadoso, amoroso com aqueles que sabem que são pequenos diante da sua majestade. Como eu gosto desse versículo. Mateus capítulo 11, verso 25. Deus trabalha com gente pequena, irmãos. Deus não trabalha com gente inchada. Então você está um pouco inchado, murcha a bola nessa noite que Deus quer encher você com a presença dEle, com o poder dEle. Mateus capítulo 11, verso 25. Os irmãos que encontraram, leiam por gentileza. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. É muito grande, é muito sábio, é muito entendido, Deus se oculta. É muito pequeno, é muito simples, é muito frágil, Deus se revela. Glória a Deus. Glória. O que você quer? Um Deus escondido ou um Deus revelado? Quantos querem o Deus revelado aqui? Aleluia. Então desce. Glória a Deus. Desce as escadas da humilhação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quanto mais eu desço, mais perto eu chego do céu aonde Deus está. Aleluia. Glória a Deus. Tempo de descer. Aleluia. Intimidade com Deus não é subir, é descer. Se você crê nisso, adora o nome do Senhor Jesus Cristo. Desce. Santo é o Tem pequeninos aqui que vão receber revelação de Deus. Aleluia. Tem pequeninos aqui que vão receber resposta de Deus. Tem pequeninos aqui que vão viver a providência de Deus. Mas desce primeiro. Eu sinto Deus aqui, levante suas mãos por um instante, feche seus olhos e desfrute essa presença. Ele está aqui. Desfrute dessa comunhão. Deixe Ele renovar você, pequenino. Deixe Ele renovar suas forças, irmão. Ele tocou em você. Pequenino do Senhor, receba renovo nessa noite. Pequenino do Senhor, receba força nessa noite. Pequenino do Senhor, receba alegria nessa noite. Pequenino do Senhor, receba providência nessa noite. Deus está aqui. Ele está trabalhando, eu estou vendo. Aleluia. Ele está trabalhando, eu estou vendo. Abre teu coração aí. Você sabe que o seu coração está ferido. E você não se sente digno. Essa é a verdade. Deus está falando comigo aqui. Que você não se sente digno nessa noite. Mas Ele fala ao seu coração. É pela graça, somente pela graça. E o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É dessa maneira que eu vou te tocar e te levantar nessa noite. Receba renovo de Deus em nome de Jesus.
Mas como que ele vai trabalhar se a sua serviço é dura? Glória. Ai, a sua raça. Porque está escrito que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça para o humilde. O soberbo sempre tem razão, o humilde nunca tem. O soberbo sempre sabe, o humilde nunca sabe. O soberbo sempre tem, o humilde nunca tem. Diante de Deus o soberbo fala: graças a Deus eu não sou que nem o Geraldo. Mas o humilde fala: Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. O humilde é pequenininho. Glória a Deus. Aleluia. Guarde essa palavra do Espírito Santo. Aleluia. Vai haver uma revolução de pequenos aqui. Aleluia. Arragaia serga, ricaia da ácida. E a maia sora badada. E a maia sora badada. E a doquiada raia da ácida. Revolução de pequenos, revolução dos humildes. Aleluia. Ele é aquele que estabelece reis, mas também que destrona reis. Alguns vão sair do caminho, outros vão entrar. E é a vontade dele sendo estabelecida na igreja, assim diz o Senhor. Leia a Bíblia com oração. Às vezes a gente entra no automático. Eu entro no automático de vez em quando. Eu sou gente. Nunca quero transmitir uma imagem do que eu não sou. Sou gente que nem vocês. Peco, cometo equívocos, falhas, como qualquer ser humano. Às vezes eu entro no automático. Pego a Bíblia para ler, deixa eu ler isso aqui. Começo a ler, irmãos, está fechado. Eu falo: meu Deus, já até preguei isso aqui, mas não estou entendendo o que está acontecendo. Ai, o amigo me lembra: Sérgio, você não orou. Aí eu fecho a Bíblia: Pai, eu vou fazer certo agora. Senhor, vou ler a tua palavra. Aleluia. Me faz entender. Isso aqui não se entende intelectualmente. Eu preciso de esclarecimento e de revelação. E eu começo a ler e a coisa vai. Você costuma orar antes de ler a Bíblia? Ore. É bom. Antes de cantar um hino, ora. Antes de fazer uma visita, ora. Antes de discutir a relação, ora. Quando a oração antecede uma ação, Deus vai na frente para te ajudar. Ora. É bom orar. Todas as vezes. É engraçado, irmãos, que às vezes a oração muda até o texto que você vai ler. Quantas vezes eu estou lá no roleteado agora, no automático. Aí você ora, parece que um amigo querido, o Espírito Santo, sopra algo no seu coração. Vai em tal livro. Eu estava com planos, irmãos, de ensinar para vocês a carta aos Romanos. Estava convicto de que seria o próximo estudo. Ontem eu vim orar aqui de manhã e quando eu dobrei o joelho, o Espírito Santo falou comigo: você vai pregar Tessalonicenses. Eu falei: mas pai, não tem nada a ver com aquilo que eu estou pensando para Carlos Lourenço. Por quê? Quando eu abri o texto aqui, na oração, eu comecei a ler, nos primeiros versículos, Deus deu uma mensagem no meu coração. Glória a Deus. A oração muda tudo. Escuta, o Espírito Santo está falando com você, a oração muda tudo. Está dando tudo errado, pastor. A oração muda tudo. Mas minha família está indo de mal a pior. A oração muda tudo. Mas no meu trabalho está muito difícil. A oração muda tudo. Mas meu filho está complicado. A oração muda tudo. Aleluia. Mas na igreja não está complicado. A oração muda tudo. Ora que melhora em nome de Jesus. Ora. A oração resolve. A oração mostra para nós mesmos que a gente não consegue sozinho. Mostra para Deus que a gente depende dele. E cumpre a Escritura: sem ele nada podemos fazer.
hora que melhora. Leia a Bíblia santificado. Isso é importante. Você pediu para eu falar alguma coisa sobre o Geraldo, daqui, eu estou vendo que ele está com uma camisa social vermelha com listras pretas, um colete bege, um paletó de veludo, coisa chique, viu? Uma calça bonita. Essa é a percepção. Se eu chegar um pouco mais perto, ele está com um óculos que tem um detalhe cinza e azul. Igualzinho, viu? Você está me copiando. Está com uma lente bonita que não parece ser multifocal, hein? É multifocal? É porque eu estou muito longe ainda. Agora eu estou vendo que é multifocal. Quanto mais perto. Tem os olhos verdes? Esse homem aqui é tão espiritual que ele está vendo até olho verde no crente. Não é? Então você percebe que quanto mais perto, melhor a percepção. Amém? Olha para quem está do seu lado. Você vê até as ruguinhas, né? Você vê o pé de galinha, o pé do avestruz, não é? A trilha dos ácaros, você vê tudo. Agora olha para mim. De onde você está? Você não vê muita coisa. A distância ofusca a visão. A Bíblia é a mesma coisa. Quanto mais pertinho você está do autor dela, melhor a percepção que você vai ter do texto. Então, se você ler a Bíblia santificada, num processo contínuo de santificação, isso aqui vai ser mais doce que o mel, vai ser uma delícia, você vai ficar claro para você. Agora, vai ler a Bíblia depois de assistir a sua novela favorita. Você vai coçar a cabeça, não estou entendendo, palavra difícil. Ai, parece que as letrinhas estão pulando. Você sabe, quando você está na carne, as letrinhas pulam. Não pula? É espiritual isso. O adversário quer te afastar do livro. Agora começa a ler depois de um período de oração. Parece que a letra até brilha. Parece que a mensagem salta aos seus olhos. Você está lendo o texto, parece que você está ali vendo a cena. Quanto mais santo eu estiver, melhor será o meu entendimento do que a Bíblia diz. Abra a escritura em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16. É a última leitura. Depois eu quero só passar para os irmãos algumas dicas simples que vão ajudar muito vocês. 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e verso 16. Quem encontrou, lê para a gente. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Aleluia. Glória a Deus. Você lembra o episódio dos dois discípulos no caminho de Emaús? Eles estavam tristes porque Jesus tinha sido crucificado. Veja, estavam andando sem rumo, perdidos, sem esclarecimento, sem esperança nenhuma, não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. Aí Jesus chegou até eles, e a Bíblia diz que naquele momento o coração deles foi aberto para que eles compreendessem a Escritura. A gente tem o coração aberto quando a gente está perto do Senhor Jesus Cristo. Você quer entender? Chega mais perto de Jesus. A compreensão vai ser muito maior e o temor de Deus vai começar a surgir dentro do seu coração. Você vai ficar com vontade. A mesma vontade que você tem de comer aquela picanha, você vai ter de ler a Bíblia. Tem hora, irmãos, que bate uma saudade da Bíblia. Você precisa ler. É o que Deus quer fazer com você. Deixar você com fome e sede de justiça, fome e sede pela palavra dele, um desejo profundo de conhecer mais dele através do livro. Amém, meus irmãos? Amém. Algumas dicas que eu vou dar para os irmãos enriquece bastante. No começo da minha conversão, eu tinha o hábito de marcar as expressões bíblicas que eu não entendia. Marcava elas de uma forma diferente no texto e depois eu voltava com o dicionário bíblico
procurando resposta daquelas expressões que eu não conhecia. Isso me ajudou bastante. Ter um dicionário bíblico ou um comentário em casa ajuda muito. Marque, faça. Eu tinha uma forma diferente. Novo convertido costuma sublinhar a Bíblia para ter versículo para ler quando faz visita, não é? A gente fica viciado nos versículos marcados. Às vezes Deus quer falar no outro versículo, mas você só vai no que está marcado. Normal, é uma etapa da vida, cumpra ela com alegria. É o momento que Deus tem para você. Mas eu criei uma forma que eu fazia um círculo no que eu não entendia para consultar depois. Me ajudou muito. Uma segunda coisa, irmãos que têm smartphone, às vezes você está com a vida corrida, você não consegue parar para ler. Mas você sabia que no seu smartphone tem a Bíblia falada? Baixa a versão YouVersion, Y-O-U-V-E-R-S-O-N. Tem a Bíblia falada ali em diversas traduções da língua portuguesa. Às vezes eu estou no carro, eu coloco um livro que eu estou lendo, aperto play e vou guiando, ouvindo o narrador ler o texto para mim. Meu amigo, às vezes dá para você ouvir numa viagem 5, 10 capítulos que vão fazer toda a diferença. E é um gostinho diferente. Porque diferente da gente, irmão Zé Antônio, o narrador observa a vírgula. Não é? Ele faz a pausa do parágrafo. Não é? O travessão, que às vezes a gente lê meio no automático, não embola tudo, mas ele vai uma leitura assim clássica, sisuda. Você fala, puxa, a entonação é essa, eu nunca tinha percebido. Então baixa essa tradução. Solta lá, às vezes você fica escutando música do mundo no celular. Tira essa música do mundo em nome de Jesus e coloca a Bíblia lá narrada. Muito bom, ajuda. Uma dica que me ajudou bastante. Terceiro, ter um caderninho em casa. O caderninho é o melhor amigo do estudante da Bíblia. Se você pode ter um tablet, tenha. Depois de uma leitura que você fez, a leitura pontual que você aprendeu hoje, anota o que você aprendeu daquela leitura. Tudo aquilo que a gente lê e escreve, a gente guarda. Meu pai me ensinou desde pequeno, eu só tirava nota boa na escola porque os meus amigos, eles ouviam o professor e não anotavam. Eu ouvia e escrevia. Eles falavam, por que você escreve tanto? Eu falo, para tirar nota melhor que a sua depois. Então tudo que você lê, ouve e escreve, você absorve. Começa a fazer isso, você vai ver como isso vai enriquecer muito. E outra coisa, tá vendo esses homens bonitos aqui? Todos eles aqui conhecem Bíblia, gente. Encham eles de perguntas. Não entendeu alguma coisa? O Espírito Santo vai falar com você lá na sua casa. Pergunta para o Geraldo. Pergunta para o Samarone. Pergunta para o Natalino. Pergunta para o Adaías. Pergunta para o Zé Antônio, para o Levi, para o Marcos. Pergunte para a gente. Não vai no Google, viu? Você vai lá no Google, vai pesquisar uma página lá da Testemunha de Jeová. Aí você lê, pronto. Já começa a achar que na Terra tem um corpo governante. Aí você lê um outro texto, vai lá, cai num site adventista, começa a guardar o sábado. Aí você vai lá e entra aqui no site lá da Igreja Apostólica Santa Avó Rosa. Já começa a falar que a Trindade é o Pai, o Filho e a Avó Rosa. Tem essa aí lá em São Paulo. É mais rígida que a nossa. Nem depilar as irmãs depila. Só que o Espírito Santo leva a Avó Rosa. Tem um programa na rádio que os crentes escutam a hora do milagre. Eles oram para a Avó Rosa. É isso aí. Então pergunta pra gente, faça a cultura bíblica ser fomentada dentro da igreja e você vai ver como a gente vai crescer em força para a glória do nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé em nome de Jesus.